Geek, embora muitos fãs de Dragon Ball considerem o Deus da Destruição Bills o primeiro Deus da Destruição introduzido lá na série, isso não seria realmente preciso, pois já em Dragon Ball GT ele confirmou a existência de tais divindades muitos anos de evento de Dragon Ball Super, como a gente vai falar neste vídeo. Mas uma pergunta que não quer calar, Geek: por que Bills não foi o primeiro Deus da Destruição de Dragon Ball? Está curioso para saber um pouco mais sobre isso? Então fica aqui comigo que eu vou contar tudo, beleza, Geek? Geek, como a gente sabe, o Deus da Destruição Bills foi apresentado no capítulo 1 do mangá de Dragon Ball Super, que tanto Akira Toriyama quanto Toyotaro o apresentou como um deus lá do espaço, um ancião cujo único propósito no universo era manter a vida sob controle, destruindo regularmente e aleatoriamente alguns planetas. Embora Bills devesse permanecer imparcial, seu amor pela culinária quase sempre ditava suas ações, que se tratava de destruir um planeta ou não. Se o mundo tivesse comida que ele gostasse, Bills então provavelmente não iria destruir esse planeta, sendo que, no entanto, se ele comesse algo em um planeta que o repugnasse, ou simplesmente não fosse exatamente perfeito para qualquer humor que ele estivesse naquele momento, Bills explodiria o mundo inteiro sem um momento de hesitação. Mesmo que Bills tenha dado sua opinião sobre isso, este era o trabalho da destruição e Bills desempenhou o papel com perfeição, menos o fato de que ele regularmente abandonava seus deveres para um sono bastante prolongado, enquanto a existência lá de Bills em Dragon Ball Super certamente pintou uma imagem mais clara do que é um Deus da Destruição ou um Deus Destruidor. E quais são seus deveres? A ideia de Deus da Destruição dentro do universo de Dragon Ball não foi introduzida lá em Dragon Ball Super, sendo que lá em Dragon Ball GT, na primeira temporada, lá no episódio 11 lá do Dragon Ball GT, produzido pela então Toei Animation, Pan se infiltrou lá no templo de um culto em um mundo alienígena distante, enquanto procuravam naquelas esferas lá do Dragão Negro. Sendo que anteriormente, em Dragon Ball GT, Goku, Trunks e Pan partiram em uma nave espacial através do cosmos, caçando essas mesmas esferas do Dragão Negras. Sendo que, no entanto, durante a jornada, a equipe foi dividida e Pan se viu sozinho em um mundo estranho e perigoso. Felizmente, Pan também estava com uma pequena criaturinha que foi realmente construída, chamada Gil, que disse a ela que o templo do culto continha a esfera do dragão que ela procurava. E infelizmente, o templo também continha algo mais, sendo que esse algo mais era bastante sinistro, que é o Deus da Destruição, que é o Grande Ludo, como já aparecia em sua tela. Então, isso quer dizer que o Senhor Grande Ludo foi o primeiro Deus da Destruição em Dragon Ball, que nesse caso não foi o Deus da Destruição Bills. Sendo que o culto lá desse Ludo, Geek, é uma organização que adora o Grande Ludo, que é uma entidade que é apenas descrita como sendo um todo-poderoso Deus da Destruição, né, entre aspas, já que essa descrição exata é dita várias vezes por vários discípulos já do Grande Ludo. Sendo que, no entanto, enquanto Ludo carregava o título de Deus da Destruição, Dragon Ball GT mais tarde confirma que Ludo não é uma divindade, mas na verdade um androide super poderoso conhecido como Máquina Mutante. Essa revelação de que o Grande Ludo era na verdade um robô altamente avançado foi chocante, sendo que não apenas para os membros lá do culto que dedicavam suas vidas a este Deus destruidor, mas também para os fãs que pensavam que estava obtendo um vislumbre mais profundo do aspecto sobrenatural das esferas do dragão, embora o fato de que haviam seguidores legítimos para uma destruição, falso ou não, sendo que provavelmente não foi tudo em vão. E enquanto esse Grande Ludo acabou sendo um impostor, o fato de que a ideia de destruição foi levantada pela primeira vez em Dragon Ball GT e não algo exclusivo do Dragon Ball Super. Além disso, Geek, esse enredo lá do GT criou toda uma religião em torno da adoração do Deus da Destruição, o que significa que esse sistema de crenças é uma teologia estabelecida neste universo. Não apenas isso, mas a inclusão posterior da Destruição Bills na tradição de Dragon Ball, na verdade dá credibilidade ao fato de que Dragon Ball GT venceu Dragon Ball Super de certa forma, pois sua existência confirma que o culto ao Grande Ludo teve a ideia certa em adorar o Deus da Destruição, já que eles realmente existem, uma ideia que foi traduzida pela primeira vez do Grande Ludo e não em relação ao Deus da Destruição Bills. E pra você, Geek, o que você acha sobre tudo isso? Acabei de comentar, concorda, discorda? Você realmente sabia que Bills não era o primeiro Deus da Destruição? Você realmente sabia que o Grande Ludo era um grande androide? Comente a sua opinião, sua teoria nas seus comentários, beleza, Geek? Eu estarei aguardando o seu comentário. Pois bem, Geek, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like aqui nesse vídeo que nos ajuda bastante, beleza, Geek? E também, Geek, na seção de comentários, digita um comentário, uma teoria, uma sugestão de vídeo, pois aqui no nosso canal Geek, os seus comentários são sempre lidos, são sempre curtidos e considerados, beleza, Geek? Eu vou indo lá! Eu sou o Luciano Soares do canal Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza, Geek? Valeu!